Olá a todos e todas, eu me chamo professor Cristiano, sou professor de História da Escola Aldaci Barbosa e hoje a gente inicia, portanto, o nosso projeto que busca dialogar com os conteúdos, com os temas que estão sendo produzidos e transmitidos pela TV. Então, toda semana, nós, professores da Escola Aldaci Barbosa, produziremos conteúdos que vão ser postados exatamente no dia daquela área. Por exemplo, nossa área é Ciências Humanas, então esse vídeo vai estar sendo postado para vocês exatamente na quinta-feira, onde passará na TV o mesmo conteúdo, aliás, o mesmo tema, da aula que a gente vai ministrar para vocês todas as semanas. Então, veja bem, como é que vai ser o formato? Só para explicar rapidamente. Vai ter o conteúdo produzido pelo professor da escola. Esse conteúdo vai ser postado no Google Sala de Aula. Os professores da área de Ciências Humanas de vocês, que são 4, professor de Geografia, de Filosofia, de História e de Sociologia, vão postar uma atividade referente a esse conteúdo postado. E, como complemento, vocês vão assistir a aula na TV, tudo bem? Então, entendido isso, o nosso conteúdo desta semana, pessoal, é um conteúdo chamado de ocupação do território brasileiro. E aí a gente pode pensar o seguinte, que a ocupação do território brasileiro é um conteúdo muito extenso. Inclusive, quando vocês forem ver o conteúdo na TV, vocês vão notar que eles vão tentar fazer uma abordagem muito geral. E evidentemente que num vídeo não é possível fazer um tipo de abordagem dessa. Portanto, a gente vai fazer um recorte hoje para tentar refletir e aprofundar algumas reflexões que vão estar presentes no conteúdo da TV. Portanto, a gente vai falar de alguns sentidos da ocupação do território brasileiro e alguns agentes responsáveis por essa ocupação. Para a gente iniciar a nossa reflexão, eu trouxe para vocês um documento histórico. Esse documento histórico, pessoal, na verdade, os documentos históricos eles sempre são a base da produção do historiador. Todo historiador, para produzir aqueles conteúdos que vão estar nos livros didáticos de vocês, se baseiam em documentos históricos. Mas eles simplesmente não copiam e colam o que está escrito nos documentos. Não. Os historiadores, eles basicamente fazem uma grande reflexão, eles perguntam os documentos, fazem questionamento aos documentos. Por que isso? Porque o documento é o reflexo de uma determinada época e de um determinado pensamento, pessoal? Então veja bem, se um cara lá do século XVI escreveu e descreveu um determinado lugar, então o que é que eu, como historiador, tenho a oportunidade de fazer? É tentar analisar como essa pessoa descreveu esse lugar e como essa pessoa conseguia pensar, como essa pessoa pensava, tentando compreender como era, de alguma maneira, o pensamento de um determinado ou a forma de se comportar de um determinado grupo social. Por isso, eu trouxe esse documento, que é um documento, parte de um livro escrito em 1576, século XVI, por um viajante português, chamado Pero Magalhães Gandalfo. Ele escreveu, portanto, um livro chamado História da Província de Santa Cruz. A gente vai começar a leitura, e a partir da leitura a gente vai fazer algumas reflexões que eu considero importantes, certo? Vamos lá. Não se pode enumerar nem compreender a multidão de bárbaro gentil que semeou a natureza por toda esta terra do Brasil, porque ninguém pode pelo sertão dentro caminhar seguro, nem passar por terra onde não acha povoações de índios armados contra todas as nações humanas. E assim, como são muitos, permitiu Deus que fossem contrários uns dos outros e que houvesse entre eles grandes ódios e discórdias, porque se assim não fosse,
os portugueses não poderiam viver na terra, nem seria possível conquistar tamanho poder de gente, né? Olha só, pessoal, que interessante. Nesse primeiro trecho, nesse primeiro parágrafo, a gente tem um certo sentimento de alívio, né? Um certo sentimento de que, graças a Deus, que haviam tribos inimigas entre esses índios, que para esse viajante eram extremamente violentos, né? Porque essa inimizade, esses conflitos internos que já existiam nessas tribos, fez com que os portugueses pudessem, olha só, pudessem se aproveitar desta situação. Inclusive, isso é um fator importante para a gente entender a ocupação do território brasileiro, porque os portugueses acabavam que fazendo alianças com os nativos que ficaram do lado deles no primeiro momento, para aproveitar-se desses conflitos e conseguir conquistar aqueles nativos que não se dobraram aos portugueses, não aceitaram essa aliança com os portugueses, né? Então, o que é que a gente pode perceber? A gente pode perceber que a ocupação do território brasileiro pode ter sido de duas formas, né? A partir de alianças que ocorreram entre europeus e nativos e a partir da guerra, né? A partir da guerra entre portugueses nativos contra outros nativos, né? E isso é muito importante, pessoal, porque depois a gente vai ver, né, um pouco dessa característica, dessa dimensão de quem ocupava o que no território brasileiro. A gente vai ver que os povos indígenas, né, inclusive essa denominação indígena é uma denominação que vai ser entendida a partir da ideia de que os portugueses chegaram no Brasil de forma não planejada, né, porque pensava-se que tinha chegado na Índia. Essa informação, inclusive, não é confirmada, né? Por isso vamos tratar mais de povos originários, de povos nativos, até porque a gente vai ver depois que a gente está falando de uma infinidade de tribos, de nações indígenas com características completamente diferentes, que inclusive justifica um pouco do que esse viajante português falava a respeito, né? Desses conflitos internos que existiam. Ora, se eu tenho culturas diferentes, muitas vezes eu vou entrar em conflito com aquele povo que eu não concordo ou que eu quero conquistar aquele povo. Isso nos povos mais antigos era completamente comum. Então aqui a gente tem dois princípios importantes para o entendimento, pessoal, que é a ideia de uma aliança com parte desses nativos que ficavam mais ao litoral, já é uma informação importante que vocês devem anotar, né? Contra aqueles que não se aliaram aos portugueses e, portanto, esses que não se aliavam aos portugueses foram massacrados. Segunda informação importante que a gente tem que tirar desta reflexão. Continuando, vamos lá. Só para continuar, vou colocar aqui a tela maior para vocês conseguirem ler. Olha, havia muitos destes índios pela costa junto das capitanias. Tudo, enfim, estava cheio deles quando começaram os portugueses a povoar a terra. Mas porque os mesmos índios se alevantaram contra eles e faziam-lhes muitas traições, os governadores e capitães da terra destruíram-nos pouco a pouco e mataram muitos deles. Outros fugiram para o sertão e assim ficou a costa despovoada de gentil ao longo das capitanias. Junto delas ficaram alguns índios destes das aldeias que são de paz e amigo dos portugueses, né? Olha só, outra reflexão importante que esse trecho faz é de uma certa rebeldia de parte dos índios, ainda que fossem os índios que ficavam no litoral. Isso é fundamental a gente pensar, e é uma terceira informação que leva-nos a gente entender a respeito dos sentidos dessa ocupação. Nem todos os índios, ainda que fossem aliados dos portugueses, aceitaram, né,
a viver da forma como os portugueses achavam correto. Ora, pessoal, a gente está falando de dois mundos que passaram a se encontrar. Dois mundos completamente diferentes, né? E aí um aspecto importante é que os portugueses entendiam o mundo de uma forma a partir de uma tradição, inclusive religiosa e cristã, que os nativos aqui, né, desse território, desconheciam completamente. Então, evidentemente que as reações de resistência a esse processo de ocupação, a esse processo de colonização, ele ia haver de qualquer forma. E aí, quando o Pero Magalhães diz que havia índios que traíam, na realidade, ele está falando de nativos que não aceitavam, ou não, na verdade, não aceitaram esse tipo de colonização, de dominação, certo? Então, esta é uma terceira informação importante. Ainda que houvesse aliados, né, dentro desses aliados você tinha momentos que, de fato, nativos não aceitavam a forma de se comportar. E veja bem, olha só como é o pensamento do homem português que vem para o Brasil com essa sanha de colonização, né? Os índios mais quietos, os índios que eram aliados dos portugueses, portanto, eram os nativos que estavam em paz, estavam corretos, né? Enquanto os outros que não aceitavam eram incorretos. Isso aí é um discurso, inclusive, muito interessante para a gente pensar hoje em dia. Até que ponto a ideia de que quando a gente não aceita determinada dominação, a gente é considerado errado, incorreto, né? Fica essa reflexão para vocês. Continuando, vou voltar aqui o slide grande para facilitar a leitura de vocês. A língua deste gentil, toda pela costa, é uma, carece de 3 letras. Silecet, não se acha nem nela F, nem L, nem R, coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei, e desta maneira vivem sem justiça e desordenadamente. Vou continuar. Estes índios andam nus, sem cobertura alguma, assim machos como fêmeas não cobrem parte nenhuma do corpo, e trazem descoberto quanto a natureza lhes deu. Vivem todos em aldeias, pode haver em cada uma 7, 8 casas, as quais são compridas, feitas à maneira de cordoarias, e cada uma delas está cheia de gente de uma parte e doutra, e cada um por si tem a sua estância e sua rede armada em que dorme. E assim todos juntos uns dos outros por ordem, e pelo meio da casa fica um caminho aberto para se servirem. Não há, como digo, entre eles nenhum rei, nem justiça, somente em cada aldeia tem um principal que é como capitão, a qual obedecem por vontade e não por força. Morrendo este principal, fica seu filho no mesmo lugar. Não serve de outra coisa senão de ir com eles à guerra e conselhá-los como se hão de haver na peleja, mas não castiga seus erros, nem manda sobre eles coisa alguma contra sua vontade. Este principal tem 3, 4 mulheres. A primeira tem em mais conta e faz dela mais caso que das outras. Isto sem por estado e por honra. Não adoram, voltando aqui, não adoram coisa alguma, nem tem para si que há na outra vida glória para os bons e pena para os maus. Tudo cuidam que se acabam nesta e que as almas fenecem com os corpos, e assim vivem bestialmente sem ter conta, nem peso, nem medida. Então, pessoal, para o Pero Magalhães Gândavo, veja bem, primeiro que a ideia de justiça, a ideia de lei para ele é uma ideia muito ligada à própria cultura, né? Então, veja bem, ele está julgando o outro a partir da cultura dele, a partir da vivência dele, a partir do modo como ele vive. E assim, ele logo transfere um julgamento. A ideia de que a forma como esses nativos vivem
são uma forma completamente errada, né? O fato, por exemplo, de não ter no alfabeto latino, que é o alfabeto do qual a cultura dele, que veio em português, né? Que a cultura dele criou, né? Já demanda a ideia de a falta de uma certa autoridade. Não tem R, portanto não tem rei. Ele tinha rei, né? Portanto ele obedecia a uma determinada autoridade. Então veja bem, veja o julgamento. Ele vai dizer que eles não creem em nada. Vão dizer que o chefe casa com mais de uma mulher, o que era completamente errado para uma tradição cristã. Então, analisem que o pensamento do colonizador português, né, baseando-se aqui nesse documento, ele está muito ligado à ideia de que o certo era eles, né? O certo era a cultura deles, e o que eles encontraram neste território, né, que passaram a ocupar, que passaram a colonizar a partir de 1500, os portugueses, era uma estrutura errada que precisava ser transformada, né, e muitas vezes eliminada, que foi o que aconteceu em muitos casos. Tudo bem? Então, veja bem, para dar continuidade a isso, eu proponho uma reflexão, certo? Esta reflexão tem a ver com o seguinte: como pensar a ocupação do território brasileiro tendo como modelo norteador o processo de colonização e trabalho compulsório, escravidão indígena e africana feito pelos portugueses. Então, o nosso foco vai ser a partir desta pergunta, certo? E veja bem, para a gente poder iniciar essa reflexão, a gente já consegue notar que a ocupação do território brasileiro, isso é uma outra informação que vocês precisam anotar, a ocupação do território brasileiro, ela se dá, sim, pessoal, de forma extremamente violenta, ok? Portanto, pessoal, entender a ocupação do território brasileiro é compreender que ele foi formado a partir de um processo extremamente violento, né? E essas relações que vão levar à consolidação do poder de Portugal sobre esse território vai levar em conta, sim, o trabalho compulsório, a escravização dos indígenas e a escravização dos africanos, certo? Portanto, para a gente entender esse processo, eu vou aqui passar mais um slide, a gente precisa compreender o seguinte, que o Portugal só conseguiu se consolidar como o ocupante dominante desse território brasileiro, né, a partir pelo menos dessas três informações que eu vou falar para vocês a partir de agora. As grandes navegações, as capitanias hereditárias e o engenho como modelo da sociedade brasileira, certo? Falando um pouco sobre as grandes navegações, vou aqui passar um conteúdo específico para vocês, lembrando que tudo isso vai ser enviado lá no Google Sala de Aula, tá? Portugal foi o primeiro ou pioneiro nas grandes navegações. E o que foram as grandes navegações? Basicamente, as grandes navegações foi um momento em que países europeus eles passaram a expandir os seus territórios, né, criando rotas comerciais que pudessem chegar às Índias para o comércio de especiarias. Quem dominava o comércio de especiarias naquele momento, né, aproximadamente ali no século XII, século XI, século XIII, século XIV, por aí vai, eram as cidades italianas de Gênova e Veneza. Tá? Só que houve uma questão. A principal rota comercial, em 1453, foi atacada pelo Império Turco-Otomano e, basicamente, ficou mais difícil ter acesso às Índias. Portanto, isso incentivou mais ainda a esses países, sobretudo Portugal, a lançar expedições marítimas que pudessem chegar às Índias por outros caminhos. Tá?
Outro ponto também importante foi que, nesse momento, a gente está falando de um momento em que a tecnologia marítima também tinha melhorado, o que facilitava a navegação por longas distâncias. Ora, até pelo menos o século XII, que não se tinha muita informação sobre o que podia se ter no mar, havia um imaginário europeu, né, muito reproduzido em documentações, que haviam monstros nos mares, o que poderia impedir com que esses navegantes chegassem até muito tempo. Né? Mas com as técnicas de navegação, a bússola, por exemplo, com navios mais poderosos, isso conseguiu ser melhorado e ser colocado posteriormente como mitos, né, como inverdades. Né? A partir do momento que os navegantes vão cada vez mais longe para territórios que eles não conheciam, né? Inclusive os mapas eles vão mudando ao longo do tempo. À medida que se vai conhecendo novos territórios, novos mapas vão sendo criados sobre esse território que os europeus desconheciam, certo? Outro ponto também foram as resoluções de conflitos internos com a expulsão dos mouros e as questões que envolveram a Revolução de Avis, né, com a vitória da dinastia de Avis, substituindo a dinastia de Borgonha. Então, duas coisas aqui importantes, pessoal. Primeira coisa, a Península Ibérica, que compõe hoje Portugal e Espanha, durante o século VII, VIII, foi conquistada pelos mouros, árabes, islâmicos, na expansão islâmica que ocorreu lá desde o Oriente Médio, passando pelo norte da África e chegando em parte da Europa. Então, havia uma empreitada contra os mouros e contra os árabes, os cristãos. Né? Inclusive, Portugal foi formado por conta da expulsão dos mouros. Outro momento, já um pouco mais na frente, foi a Revolução de Avis. Dom Fernando, que era o rei, morreu sem deixar herdeiro. Daí houve uma disputa pelo trono entre Dom João, meu irmão de Dom Fernando, e o marido da sua filha, que era o rei de Castela, que depois vai se transformar na Espanha. Houve essa disputa, quem acabou levando a melhor foi o meio-irmão de Dom Fernando, com apoio de burgueses, comerciantes e uma pequena nobreza que tinha interesses básicos, que eram interesses em cargos dentro do Estado, e os comerciantes tinham interesse que Dom João financiasse justamente essas rotas, essas novas rotas comerciais, que acabou acontecendo, tá bom? E tem uma informação também importante. Essas rotas comerciais também serviram para que o Estado português, né, saindo de um conflito, também pudesse recuperar. Afinal, além das especiarias, essas grandes navegações também buscavam metais preciosos, ouro. A gente não pode esquecer disso. Então, veja bem, eu vou voltar aqui no slide para vocês verem. Só um minutinho. Para vocês verem um pouco dessas rotas comerciais. Vou aqui reproduzir para vocês, tá? Olha só. Então, como vocês podem ver, nós temos aqui a Península Ibérica, né, Portugal e Espanha, e você tem uma série de rotas comerciais, rotas marítimas, que foram expedições promovidas por esses dois estados nacionais, Portugal e Espanha. É preciso só lembrar o seguinte também, né? Não dá para a gente falar de tudo, mas entre o século XII e o século XV e XVI, a gente está falando também da formação dos estados nacionais, os países. Né? Então, tanto Portugal, quanto Espanha, quanto Inglaterra estavam se formando nesse momento, e ao mesmo tempo se lançando no mar e querendo expandir os seus territórios, os seus domínios, suas rotas comerciais. Isto é, estavam buscando poder, riqueza e poder, tá bom? Então, como vocês conseguem perceber, houve várias expedições para tentar alcançar aqui o que se chamava de Índias em busca de especiarias. E nessas expedições, chamadas de grandes navegações justamente porque percorreram boa parte do planeta,
né? Nós temos aí a conquista de uma série de territórios ao longo do continente africano, ao longo do continente americano, ao longo do continente asiático, no caso, as Índias. Então veja bem que Portugal e Espanha, nesse momento, iniciam aí um processo de domínio que vão transformá-los em grandes impérios coloniais, tá, pessoal? Então isso é fundamental. Voltando aqui a esse nosso pequeno resumo, vejam bem, né? No caso da Espanha, a Espanha, logo depois de Portugal, também resolve os conflitos internos e a unificação das coroas de Castela e Aragão a partir do casamento de Fernando e Isabel, transformando a Espanha. Os conflitos internos foi a expulsão dos mouros também, né, dos árabes, e logo depois você tem um investimento aí também de se encontrar novas rotas comerciais, né? Cristóvão Colombo, navegador genovês, faz uma expedição para encontrar as Índias, tentando contornar o globo e chega às Américas, né? Se a gente voltar aqui para o slide, você vai ver basicamente essa expedição acontecendo. Veja bem, ó, esta expedição aqui, ó, certo? Que vai chegar às Américas, tá ok? Então vamos lá. Continuando. Porém, a gente teve dois problemas aí, né? O primeiro deles, né? A partir do momento que você tem a ideia de que o mundo é muito maior do que se pensava, certo? Porque o europeu pensava que o mundo existia basicamente aqui, né? Olha só, certo? Aí você tem uma ideia, bom, se Portugal já tinha conquistado uma parte e os espanhóis tinham conquistado outra parte, Portugal e Espanha decidiram o quê? Vamos dividir o mundo entre nós. Então o mundo vai ser dividido entre nós, divisão, né, do planeta, que está errado, mas é planeta, tá? Depois eu vou corrigir para mandar para vocês. Então veja bem, criaram com a assinatura do Papa, primeiramente a chamada Bula Intercoetera, certo? O Papa Alexandre VI, em 1493, dividiu o mundo entre Portugal e Espanha, mas deixou de lado possíveis terras ao ocidente. Ora, Portugal, por isso que fica um tanto quanto complicado a gente achar que foi um acidente Portugal chegar ao Brasil, porque Portugal sabia que poderia ter terras neste território mais ao sul, porque os espanhóis tinham chegado bem aqui mais no meio, né? Onde hoje é o Caribe, ali Cuba, Cuba, Santo Domingo, mais ou menos, tá? Que depois ficou chamado de Antilhas. Então veja bem, a partir desse momento a Bula Intercoetera gerou um problema. Portugal disse, não dá certo não. Isso aí vai ficar desvantajoso para a gente, porque a Bula Intercoetera dizia que a Espanha ficava com toda essa região aqui e Portugal ficava com a região mais para direita e a Espanha ficava com essa região mais para a esquerda e Portugal perdia, portanto, esse território aqui das Américas. Por isso que, ao invés da Bula Intercoetera, foi criado o Tratado de Tordesilhas. Para corrigir a situação, foi acordado que haveria uma linha imaginária a 370 léguas de uma ilha de Cabo Verde. Passou a vigia a partir de 1494. Então, a partir disso, o que é que a gente tem? A gente tem o Tratado de Tordesilhas, que é uma linha imaginária, mais ou menos passando por aqui, que Portugal, portanto, tinha direito a uma parte do território do que seria, portanto, o Brasil, né? Como vocês conseguem ver nesse outro slide, portanto, esta seria a linha imaginária, né, do Tratado de Tordesilhas. Então, tudo que tinha para o lado oriental ou para o lado direito, né, passava a ser de Portugal, e que tinha para o lado ocidental, ou portanto o lado esquerdo, passava a ser aí da Espanha, tá certo? Bom, compreendido isso, o que é que a gente vai conversar agora? Sobre as capitanias hereditárias, né? As capitanias hereditárias já coloquei aqui, como vocês já devem ter ouvido falar muito sobre as capitanias hereditárias, né? Então vamos aqui. Bom, o que foram as capitanias hereditárias, tá, pessoal? Vamos lá. Bom,
Antes de entender as capitanias hereditárias, é preciso que a gente entenda que o Brasil, né, esse território aí que vocês vão reconhecer já como parte do que vai ser o Brasil no futuro, tá? Não foram criadas logo no início. Na verdade, as capitanias hereditárias só foram criadas lá a partir de 1530, 34, por aí, certo? Veja bem, Portugal, ao chegar aqui no Brasil, percebeu que o Brasil, esse território aqui, não tinha muito ao que oferecer para Portugal naquele momento. Afinal, o comércio com as Índias, porque como vocês conseguem ver nesse slide aqui voltando, ó, Portugal tinha rodeado isso aqui e tinha conseguido fazer um comércio com as Índias. Então ele comercializava aqui nas Índias, comercializava todo esse território africano aqui. E realmente Portugal era bastante poderoso e esse comércio era bastante lucrativo, inclusive, certo, pessoal? Então, a princípio, Portugal não ligou muito para esse território. Então começaram a ter um processo de escambo, o pau-brasil começou a ser comercializado nesse momento como o primeiro produto, né, a ser utilizado. Foram criadas algumas feitorias, mas nada que brilhasse os olhos de Portugal, certo? Só que houve um problema, né? Embora o mundo tivesse se dividido entre Portugal e Espanha, outros países começaram a ter interesse neste novo território, certo? Tanto nas Américas quanto na África, né? Inglaterra, França, holandeses começaram a se interessar. Opa, como assim esse território ficou dividido entre duas nações? Não, senhor. E aí a gente teve uma série de expedições de portugueses, de franceses, de ingleses, de holandeses, tentando conquistar parte desse território também. Por isso Portugal, pelo menos até 1534, mandava aqui as chamadas expedições guarda-costas, que era justamente para fiscalizar possíveis invasões. Evidentemente que um território gigantesco como esse, né, como vocês conseguem ver, um litoral gigantesco como esse, não iria conseguir ser fiscalizado por expedições, navios que navegassem por essas áreas. Não ia conseguir. E aí, como alternativa, Portugal criou, portanto, as chamadas capitanias hereditárias. Olha só, pessoal, essa informação é fundamental, tá? As capitanias hereditárias, portanto, foram criadas como alternativa para impedir possíveis invasões. As capitanias hereditárias foram essas divisões, como vocês conseguem perceber aqui, ó, certo? De terras ao longo do território. A gente pode dizer que o Brasil, enquanto divisão administrativa, foi fundada sob grandes latifúndios, né, grandes divisões de terra, que foram doadas para a administração de certas pessoas que passaram a ser de confiança do governo português, do rei de Portugal. Essas pessoas de confiança, também chamadas de donatário, tinham algumas obrigações e também alguns direitos, né? Um dos direitos principais era o poder de explorar esse território, né, concedido pelo rei de Portugal. Embora o rei de Portugal tivesse concedido esse território que ficava nessa região à direita, né, do Tratado de Tordesilhas, a oriente do Tratado de Tordesilhas, não era pertencente a esses donatários. Na realidade, essa região ainda continuava sendo pertencente ao rei de Portugal. E esses donatários tinham também algumas obrigações, alguns deveres, né? Por exemplo, o dever, se encontrasse ouro, de pagar 1/5 para o rei de Portugal, a ideia de poder resolver os conflitos internos com os indígenas, catequizar estas pessoas, entre outras questões. Embora as capitanias hereditárias, pessoal, tivessem tido a intenção de ocupar efetivamente o Brasil, né, esse modelo de administração não deu certo. Logo depois, o rei de Portugal resolveu criar o governo geral,
O primeiro governador-geral foi Tomé de Souza, justamente porque as capitanias tiveram uma série de falhas. Entre algumas falhas, a gente pode dizer que a própria falta de recursos dos donatários, inclusive alguns não chegaram nem a pisar no território, por exemplo, o donatário do Ceará nunca chegou aqui. Os conflitos internos com os indígenas, a gente viu o donatário sendo assassinado por alguns índios, né? Então isso fez com que esse modelo de fato não desse certo. Embora a gente saiba que apenas algumas capitanias podem ser consideradas como prósperas, principalmente devido ao tipo de produto que foi implantado nestas capitanias e acabou se tornando o principal tipo de economia produzida no território brasileiro, que foi a cana-de-açúcar. Então, as capitanias de São Vicente, que ficavam aqui mais ao sul, que hoje é São Paulo aproximadamente, o norte da Bahia e a capitania de Pernambuco, foi onde a cultura da cana-de-açúcar prosperou com mais profundidade, principalmente em Pernambuco, devido a um solo propício chamado solo de Massapê. É exatamente por conta da cana-de-açúcar que a gente vai falar do nosso terceiro ponto, né? O engenho como modelo, o engenho de açúcar como modelo para a sociedade brasileira. Por que eu estou falando isso? Porque a gente pode dizer que a sociedade brasileira, inclusive hoje em dia, tem muitas referências desse modelo de sociedade que começa a ser implantada pelos portugueses para ocupar efetivamente o Brasil a partir do século XVI. Né? O engenho, o que era? Era um local onde se plantava, colhia e produzia, além de açúcar, os seus derivados, como a pinga e o melaço. E muitos engenhos, na verdade os engenhos mais poderosos, né, a gente pode dizer, eles tinham uma estrutura bastante complexa. Né? A gente pode analisar a partir dessa imagem que eu coloquei para vocês. Vou até aumentar aqui a imagem para facilitar a visualização. Por exemplo, nós temos aqui a casa grande, onde vivia o dono do engenho, chamado senhor de engenho, né, e sua família. Nós tínhamos a senzala, nós tínhamos a plantação, tinha como se fosse uma fábrica, a fábrica da produção do açúcar, né, e dos seus derivados. Bem aqui, nós tínhamos a capela, né, importante espaço aí para a manutenção e alimentação da religião cristã dentro dos engenhos, e nós tínhamos as pessoas, os trabalhadores que viviam nesse engenho. Como vocês podem observar, né, pessoas negras que eram escravizadas e participavam aí de todo o processo de produção da cana, né? Nós temos aqui alguns escravos domésticos representados, nós temos alguns trabalhadores livres, como vocês conseguem observar também, inclusive alguns trabalhadores fiscalizando essas pessoas escravizadas, né? A gente pode dizer que esses caras também podem ser chamados de feitores. Os trabalhadores livres, inclusive, pessoal, voltando aqui à minha imagem, os trabalhadores livres não necessariamente eram apenas os feitores, poderiam ser trabalhadores também especializados, como ferreiros, carpinteiros, entre outros, tá bom? Então, o engenho se organizava desta maneira, tendo, sobretudo, uma hierarquia social que vai, de alguma maneira, permanecer como consequência dessa sociedade, desse modelo de sociedade que vai passar a ocupar esse território brasileiro. Que modelo é esse? É um modelo em que quem está no topo dessa hierarquia, né, lá no topo, quem manda e acaba que todo mundo obedecendo e seguindo aí os caminhos que esta pessoa indica, é o senhor de engenho, homem branco, cristão, dono de terra, portanto rico.
né? Então, todas as pessoas restantes, né, a mulher dele, a Sinhá, os trabalhadores livres e os escravos estariam abaixo desse senhor de engenho na hierarquia social. E se a gente fizer uma ponte para os dias atuais, né, por exemplo, se a gente pegar os homens mais poderosos que de alguma maneira acabam determinando politicamente o Brasil, por exemplo, a gente não vai fugir muito desse esquema, desse perfil que nasce aqui no Brasil com o engenho, né? E aí é preciso afirmar que a gente, inclusive, tem uma denominação para falar que tipo de sociedade é essa que vai nascer a partir da sociedade de engenho ou da sociedade do açúcar, como Gilberto Freire gostava de falar, que é o patriarcado, né? Esse modelo da sociedade que tem um homem como dominante, né? Colocando aí as suas vontades como forma principal de funcionamento desta sociedade, né? Portanto, é um modelo muito, muito baseado aí na formação da origem do Brasil, né? Desta ocupação do território brasileiro. E é por conta dos engenhos, e é preciso frisar isso, que nós temos uma gradativa presença de trabalhadores compulsórios ao longo dos séculos, né? Um aumento desses trabalhadores, ou seja, o aumento desses trabalhadores escravizados foi devido à produção de cana-de-açúcar que esses colonos portugueses ou descendentes dos colonos portugueses passaram, portanto, a querer essa mão de obra cada vez mais à medida que essa produção se tornava a principal fonte econômica desse território, né? A principal fonte de exploração econômica desse território. E por isso nós começamos a vivenciar, a partir desse momento, a partir da cana-de-açúcar, passamos a vivenciar a constante presença de trabalhadores, tanto indígenas, como posteriormente trabalhadores africanos escravizados. Primeiramente foram os indígenas, inclusive a gente pode falar um pouco de relações de poder na ocupação do território brasileiro, porque a escravização indígena, como vocês conseguem observar aqui, teve uma grande polêmica, né, pessoal? Principalmente entre jesuítas e bandeirantes, né? Quem eram os jesuítas? Passando aqui para o próximo slide. Os jesuítas eram membros da Igreja Católica, foi uma ordem da Igreja Católica, a Ordem dos Jesuítas, formada por Inácio de Loyola em 1534. Essa ordem teve a finalidade, de fato, de conquistar novos fiéis devido aí às grandes navegações e à conquista desses novos territórios e dessas pessoas que não conheciam o cristianismo. Não à toa, eles também eram chamados de soldados de Cristo, né? O objetivo mesmo era uma forma de guerra mesmo, de militar a favor de Jesus Cristo para poder converter essas pessoas. E os nativos, os povos originários aqui do Brasil, foram peças fundamentais para a expansão do cristianismo neste momento. Não à toa, a gente pode frisar categoricamente que o Brasil é um país predominantemente cristão, católico, ainda predominantemente cristão católico. Então esses jesuítas, por exemplo, eles chegavam aqui no Brasil, adentravam as matas, dialogavam com esses nativos e propunham essa conversão. O modelo de conversão era por meio de aldeamentos. Então eles criavam aldeias, grandes aldeias, né? Faziam com que esses índios fossem viver nessas aldeias e começavam a catequizá-los, né? A ensinar a pedagogia, né? A ensinar os preceitos do cristianismo. Não à toa
que eram as crianças os principais objetivos. Inclusive tinha um método pedagógico que eles utilizavam chamado ratio studiorum, né, para que fosse facilitada o aprendizado desses nativos, né? E aí, pessoal, é importante frisar o seguinte: embora os jesuítas eles começassem esse processo de cristianização desses índios, eles entraram em conflito direto com outro grupo social, que eram os colonos, né, ou portugueses ou descendentes de portugueses, que ficaram conhecidos, principalmente o pessoal que vivia na capitania de São Vicente, em São Paulo, onde hoje é São Paulo, ficaram conhecidos como bandeirantes, né? Por que bandeirantes? Porque em algumas expedições que eles faziam também pela mata, para aprisionar índios, né, eles levavam uma bandeira na frente. E aí, veja bem, né, aí nós começamos a perceber onde é que nasce o conflito entre jesuítas e bandeirantes. Enquanto uns queriam convertê-los e não torná-los, pelo menos, escravos para o trabalho nas fazendas, né, compulsoriamente, o outro já queria aprisionar esses indígenas justamente para poder utilizar sua mão de obra extremamente barata, né? Não é nem barata, é de graça, para a produção nesses engenhos de açúcar, né? Para o trabalho forçado. E aí começou-se o conflito. Os jesuítas fizeram uma série de denúncias ao Papa, ao rei de Portugal, falando da dificuldade que eles tinham com os bandeirantes. Frequentemente, os bandeirantes atacavam aldeamentos porque era mais fácil você escravizar os índios que já estavam catequizados, porque eles já tinham uma noção de como era trabalhar, né? Enfim, então essa lógica, esse conflito acabou gerando a Carta Régia em 1570 de proibição da escravização indígena no Brasil, embora, né, importante também salientar aqui, embora a escravização continuasse a acontecer durante algum tempo. Essa Carta Régia, inclusive, pessoal, dizia o seguinte, eu acho que eu até tenho aqui. Pronto. A Carta Régia dizia o seguinte, que era proibida a escravização dos índios, porém era permitida através de guerra justa. O que era a guerra justa? Veja bem, a guerra justa era a guerra contra aqueles nativos que eram hostis, que não aceitavam a dominação portuguesa. Ora, aqueles que resistiam, né? E olha a palavrinha, guerra justa, né? Guerra justa para quem, né, pessoal? Guerra justa para os portugueses que começaram a adentrar cada vez mais os interiores do Brasil, se deparar com os territórios indígenas e quererem ocupar esses territórios. Mais uma vez, eu gosto de frisar, a ocupação do território brasileiro se deu de forma extremamente violenta. E um dos agentes responsáveis por essa violência foi justamente os bandeirantes. E também houve uma violência simbólica, né, pessoal, que aconteceu por meio do trabalho e da conversão desses indígenas ao catolicismo por meio dos aldeamentos e da catequese. A gente está falando de um processo de convertimento, de mudança completa da noção de cultura que esses nativos tinham até então, né? Entendendo, inclusive, que muitas vezes a forma como eles se comportavam era completamente errada, inclusive introduzindo a ideia de demonização. Por exemplo, você tinha algumas práticas, como a gente falou lá no documento, no início do vídeo, de casamento, né, poligâmico, que era completamente combatido aí pela Igreja Católica, certo? Falando um pouco sobre esses povos que foram compulsoriamente
escravizados, né, que foram colocados como escravos, a gente, primeiro falando um pouco dos povos originários, como eles se disseminavam aí pelo território brasileiro. A gente tem alguns estudos que já fizeram pesquisas, né, inclusive pesquisas arqueológicas, que começaram a trazer mais informações para o nosso conhecimento de como essas populações indígenas eram sobretudo diversas, né, e ocupavam muitas regiões do Brasil. Eu trouxe algumas para vocês aqui para a gente perceber. Inclusive, faziam ocupações antes da chegada dos europeus. Por exemplo, algumas nações indígenas que ocupavam o rio, estavam presentes ao longo do rio Amazonas, certo? Por exemplo, tinha estruturas de aldeias que se estendiam 7 quilômetros pelo rio abaixo. A região do Xingu, onde muitas nações indígenas eram sedentárias, certo? Região do Cerrado, que tinha um pessoal com um tronco linguístico chamado de Macro-G. Eles eram móveis e tinham uma estrutura cosmológica muito complexa. O que era a cosmologia era a forma como eles liam o mundo, como eles pensavam o surgimento, a origem dos seres humanos. Então, muito complexa. Quem estuda isso, inclusive, são os antropólogos. Você tem os tupi-guaranis, que provavelmente foram os que tiveram o primeiro contato com os colonizadores portugueses, né, que fizeram aliança. Então, os tupis-guaranis tiveram aí, tem uma divisão, que são os tupis-guaranis do norte e do sul. O do norte, os tupinambás, e os do sul, o guarani. Inclusive, alguns conheciam práticas agrícolas já. No sul, se utilizavam, sua base alimentar era o milho, e no norte, a mandioca. Daí vem a nossa tapioca, certo? Bom, e como eu já falei, né, sobre a guerra justa, a pressão dos jesuítas por proibir a escravização dos indígenas, com exceção da guerra justa, como eu coloquei aqui, guerra justa poderia acontecer por diversos motivos, como recurso à conversão, hostilidades contra vassalos e aliados portugueses, a quebra de pactos e a antropofagia, né, que eram rituais que muitos nativos faziam, que consumiam carne humana, principalmente carne de inimigos, porque eles acreditavam que adquiria as forças desses inimigos. E, por outro lado, né, a partir do momento que havia essas pressões dos jesuítas por proibição da escravização nativa, né, dos povos originários, você teve, a partir mais ou menos no mesmo período, 1570, a entrada cada vez mais efetiva das pessoas escravizadas da África, né, de pessoas vindas da África de forma compulsória. E aí é importante relacionar o seguinte, pessoal, tem muita gente que fala assim, tenta minimizar, na realidade, a escravidão brasileira, que durou por mais de 300 anos. O Brasil foi o último país a libertar os seus escravos, a abolir a escravidão de vez, né? Embora a gente tenha uma série de críticas ao modo como foi abolida, é preciso frisar o seguinte, muita gente diz assim, o Brasil, a escravidão não foi tão ruim, né? Ora, já tinha escravidão na África, né? O que acontecia aqui basicamente acontecia na África. Eu não sei por que essa polêmica toda. Isso é uma fala tão complicada, pessoal, porque na realidade você mistura uma série de situações e contextos históricos diferentes. A escravidão que a gente está falando aqui é uma escravidão a partir do século XV, é chamada de escravidão moderna, que é completamente diferente do modelo da escravidão antiga, que tem diferenças em pelo menos 2 pontos. Em relação à quantidade, né? As pessoas que foram tiradas da África nunca tinha sido visto na história da humanidade a quantidade, como vocês conseguem ver aqui um dado que foi trazido no slide. Foram tiradas da África e enviadas para a América cerca de 8 a 11 milhões de pessoas. Isso é muita gente, pessoal. Desse dado, 4,9 milhões de pessoas vieram para o Brasil.
né? Ou seja, quase a metade dessas pessoas que vieram para as Américas estiveram presentes no nosso país. Portanto, é impossível, não há como a gente falar de ocupação, de história do Brasil, de ocupação do território brasileiro, sem falar do impacto da escravidão nesta ocupação. Por que eu estou falando isso? Porque, de fato, foi um trabalho compulsório, o trabalho indígena e, sobretudo, o trabalho dessas pessoas escravizadas vindas da África que constituíram o Brasil. Não existiria Brasil sem essas pessoas e o que eles desenvolveram aqui. Por isso a importância de se estudar a história da África, de se estudar a formação do Brasil e a formação e como esse país foi profundamente marcado pela violência na sua origem, né, na sua origem como país. Então veja bem, a escravidão, pessoal, era um negócio extremamente lucrativo. Portugal, os agentes portugueses que faziam o negócio de trocar mercadoria por escravos e vender esses escravos para os senhores brasileiros, eles, na verdade, faziam parte de um grande comércio atlântico. Portugal, a metrópole, né, ou seja, aquele país que dominava o território, lucrava pelo menos duas vezes. Lucrava com a produção de açúcar, por exemplo, o produto principal que se explorava aqui no Brasil, e lucrava também com o comércio de pessoas, né? Então, eles tinham esses dois tipos de negócio. Portanto, a escravidão também é diferente nesse momento, a escravidão moderna também é diferente, porque o lucro se comparava, inclusive, com o modelo de lucro que se obtinha com a exploração da cana. E eu vou dizer mais, às vezes a gente pode dizer que esse lucro podia até ser maior, porque durou aí muito tempo. A cana, o auge da cana foi o século XVI, meados do século XVII. Ou seja, a escravidão durou 300 anos. A cana durou aí, o açúcar durou em torno de quase 100 anos, e olhe lá se não menos, certo? Então, na realidade, a gente pode estar pensando que o lucro com o comércio de escravo foi muito maior do que o próprio lucro com a cana, né? Mas depois vem o ouro, né? Aí a cana vai se desvalorizando, mas aí é assunto para outro vídeo, outra aula, tá certo? Outro ponto também importante, pessoal, é o seguinte, a travessia dessas pessoas. Muita gente atravessava, vinha de navios chamados tumbeiros, chegavam aqui e começava o processo de comércio. Eu até separei aqui um trecho de um livro, o livro Brasil, uma biografia, da Lilia Murray Schwartz e da Eloise Starling, são historiadoras, que ela fala um pouco sobre as estratégias que esses comerciantes utilizavam para poder vender estas pessoas. Veja bem, com o objetivo de valorizar a mercadoria, maquiavam-se os escravizados, antes de expô-los nos leilões e casas de comércio. Eles eram então limpos e banhados. Os homens tinham a barba e o cabelo raspados, e para esconder doenças, passava-se óleo na pele. Com o mesmo propósito, distribuíam-se alimentos um pouco mais fartante. Para evitar um aspecto depressivo, o famoso banzo, também conhecido como doença da saudade, os negociantes davam aos cativos estimulantes como gengibre e tabaco. Então, na realidade, pessoal, todo esse processo de escravização, de conquista de território, de efetiva ocupação através dos engenhos, nada disso foi aleatório. Tudo era muito bem pensado. Havia uma racionalidade, né? Havia um planejamento, havia estratégias para que tudo isso desse certo e pudesse, inclusive, maximizar os lucros. Porém, como eu já disse, embora a gente saiba que houve esse processo horroroso, né, violento, houve também resistência, né? Um outro modelo de ocupação que aconteceu no Brasil aconteceu
justamente como resistência, que foram os quilombos, né, locais para onde as pessoas escravizadas fugiam e formaram verdadeiras sociedades africanas dentro do território brasileiro. O maior quilombo conhecido, né, pelo menos documentado, que existiu foi o quilombo dos Palmares. Inclusive os Palmares, ele no seu auge tinha 20 mil pessoas, demorou quase um século para ser destruído. Quem foi responsável pela destruição? Os bandeirantes, contratados pelo governo português, né? Mas resistiu bastante a essas investidas. Então, mais uma vez, essas ocupações foram importantes. Inclusive, esse modelo de resistência, o quilombo é o modelo de resistência, mas também tem outros promovidos pelos negros escravizados, né? O sincretismo religioso, ou seja, enquanto as pessoas achavam que o negro estava cultuando o Deus cristão, na realidade ele estava cultuando o orixá, criando a partir daí a religião brasileira, a religião afro-brasileira, como o candomblé e posteriormente a Umbanda. Certo, pessoal? Então, entendido isso, é preciso mais uma vez frisar. A ocupação do território brasileiro teve como base aí, efetiva a ideia de que os colonizadores precisavam conseguir uma maneira de se efetivar, se colocar efetivamente neste território. Para isso, eles precisavam criar estratégias de dominação. Começaram a dominar técnicas para produzir alguma situação econômica para poder se fixar e a partir daí começar a expansão desse território. Porém, tinha os nativos que aqui viviam. E aí eles não mediram esforços para destruir qualquer tipo de foco de resistência, seja ela nativa dos povos originários, seja ela dos povos negros escravizados. Portanto, para a gente finalizar a nossa aula, né, é importante frisar que, sim, a ocupação do território brasileiro tem como fundamento principal, na sua origem, né, e aí isso explica muito porque a violência é muito, muito presente na nossa sociedade, né, é esse ato de ocupar, sobretudo em relação à dominação violenta destas sociedades, massacrando, né, violentando os povos originários e os povos africanos. Ok, pessoal? No mais, eu quero agradecer a todos aqui que acompanharam o vídeo até aqui. Eu espero que tenha ficado claro. O nosso objetivo na prática é entender um pouco o sentido dessa ocupação do território brasileiro ao longo do tempo, inclusive antes da chegada dos europeus, e entender principalmente que se não fossem os trabalhadores escravos que foram escravizados, possivelmente a gente não tivesse um Brasil, ainda que esse país tenha sido fundado sob uma forte onda de violência promovida pelos colonizadores portugueses. É isso, até a próxima, muito obrigado.